A maioria das pessoas começa esse processo movida por urgência, insatisfação com o próprio corpo, cansaço de tentar e não ver resultado, e quando surge algo que promete acelerar tudo isso, parece a solução perfeita. Só que é exatamente nesse momento que mora o maior risco. Não porque o Monjaro não funcione, mas porque ele funciona de um jeito que quase ninguém entende antes de começar. E quando você usa algo sem entender o impacto real que aquilo tem no seu corpo, você perde o controle do processo. O que parece simples por fora envolve mecanismos muito mais profundos por dentro. E é por isso que tantas pessoas entram com expectativa alta e acabam frustradas. Não necessariamente pelo resultado em si, mas pelo tipo de resultado que tiveram. Emagrecer não é só ver o número da balança diminuir. Existe uma diferença enorme entre perder peso e melhorar o corpo de verdade. E quando você ignora isso, pode acabar com um resultado que não te satisfaz, mesmo tendo emagrecido. E o problema é que esse erro começa antes mesmo da primeira aplicação. Neste vídeo, você vai entender de forma clara, direta e sem complicação o que realmente é o Monjaro, para que ele serve e por que usar sem esse entendimento pode te levar para um caminho que você não queria seguir. Existe um detalhe que quase ninguém te conta, que influencia diretamente como seu corpo reage durante o emagrecimento, e ignorar isso pode custar caro no final. Então, antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender exatamente onde está se metendo, porque isso não é só sobre emagrecer, é sobre como o seu corpo vai responder a esse processo. A maioria das pessoas começa a usar Monjaro acreditando que ele foi criado simplesmente para emagrecer, mas isso não é verdade. E entender esse ponto muda completamente a forma como você enxerga o uso dessa caneta. O Monjaro não é um emagrecedor, no sentido comum que muita gente imagina. Ele é um medicamento desenvolvido para atuar no controle metabólico, principalmente em pessoas com alterações na glicose, como no caso do diabetes tipo 2, e é exatamente por causa desse mecanismo que ele acaba influenciando diretamente o emagrecimento. Quando você entende isso, você deixa de ver o medicamento como uma solução mágica e passa a enxergar como uma ferramenta que interfere em processos muito específicos do seu corpo. Ele atua em hormônios importantes como o GLP-1 e o GIP, que estão ligados ao controle do apetite, a sensação de saciedade e a forma como o seu corpo lida com a glicose e a insulina. Na prática, isso significa que você passa a sentir menos fome, se satisfaz com menos comida e tem uma resposta metabólica mais controlada ao longo do dia. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O Monjaro não faz você emagrecer. Ele cria um ambiente favorável para o emagrecimento acontecer. E isso muda completamente o jogo. Porque se você não entende esse funcionamento, você começa a tratar o medicamento como se ele fosse o responsável por todo o resultado, quando na verdade ele só facilita o processo. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a errar. Elas deixam de prestar atenção na alimentação, ignoram a qualidade do que estão comendo e passam a confiar apenas na redução do apetite como se isso fosse suficiente. No começo até parece que está funcionando, porque o peso começa a cair, mas o corpo não está simplesmente emagrecendo, ele está respondendo a um conjunto de estímulos. E quando esses estímulos não são bem direcionados, o resultado pode ser muito diferente do esperado. E o mais perigoso é que esse erro não aparece imediatamente. Ele vai se acumulando de forma silenciosa até começar a impactar o seu corpo de um jeito que você não queria. Agora entra uma parte que quase ninguém te explica antes de começar, e que pode definir completamente o seu resultado. Quando você usa Monjaro sem entender como ele atua no seu corpo, você pode até ver o peso cair, mas isso não significa que você está emagrecendo da forma certa. Existe uma diferença muito importante entre perder peso e perder gordura, e muita gente ignora isso porque está focada apenas no número da balança. O Monjaro reduz o apetite, faz você comer menos e naturalmente cria um déficit calórico, só que o seu corpo não interpreta esse déficit de forma seletiva. Ele não decide sozinho perder só gordura. Se não houver estímulo adequado e nutrição suficiente, ele começa a utilizar também a massa muscular como fonte de energia. E é exatamente aí que o problema começa a aparecer. A pessoa emagrece, mas o corpo perde sustentação, perde firmeza, perde força, e o resultado visual não acompanha a expectativa que ela tinha no início. Muitas vezes surgem sinais como flacidez, cansaço constante, dificuldade de manter desempenho no dia a dia, e até uma sensação de fraqueza que não existia antes. Isso acontece porque o emagrecimento foi conduzido sem estratégia. O medicamento abriu caminho para o déficit calórico, mas o corpo não recebeu os estímulos necessários para preservar o que deveria ser mantido. E recuperar massa muscular depois que ela já foi perdida tende a ser muito mais difícil e demorado do que evitar essa perda desde o início.
O mais curioso é que muitas pessoas atribuem esse resultado ao medicamento, quando na verdade o problema está na forma como ele foi utilizado. E existe um fator muito específico que intensifica ainda mais esse cenário, que passa despercebido pela maioria das pessoas e que pode acelerar esse processo de forma silenciosa. Esse fator que quase ninguém percebe está ligado diretamente ao comportamento diário durante o uso do Mounjaro, e não ao medicamento em si. Quando o apetite diminui, muita gente começa a comer qualquer coisa, em qualquer horário, ou simplesmente deixa de comer o suficiente. No começo, isso parece vantagem, porque a pessoa sente que está comendo pouco e emagrecendo rápido. Só que o corpo não enxerga isso como algo positivo. Ele enxerga como falta de recurso. E quando isso acontece, ele começa a se adaptar para sobreviver. Essa adaptação não é visível de imediato, mas ela acontece em níveis profundos do metabolismo. Sem ingestão adequada de proteína e sem estímulo muscular, o organismo entende que manter massa magra não é prioridade. Ele passa a economizar energia, reduz o gasto calórico basal e começa a funcionar de forma mais lenta. Isso significa que você não só perde músculo, como também passa a queimar menos calorias ao longo do dia, mesmo fazendo as mesmas atividades. E é exatamente por isso que algumas pessoas relatam que, no início, emagrecem rápido, mas depois parece que tudo trava. Não é que o medicamento parou de funcionar, é o corpo que se adaptou ao cenário que você criou. E quando isso se prolonga, o risco aumenta ainda mais, porque além da perda de massa muscular, o corpo entra em um estado onde qualquer aumento na alimentação pode resultar em ganho de peso mais rápido. E é assim que muitas pessoas entram no ciclo de emagrecer e engordar novamente. Só que existe uma forma de usar esse momento a seu favor, criando um ambiente que protege o seu corpo e potencializa o resultado ao mesmo tempo. E isso depende de decisões simples que quase ninguém leva a sério no início. Agora entra a parte que realmente separa quem tem um bom resultado de quem se frustra depois. As decisões que você toma durante o uso do Mounjaro. Quando o apetite diminui, muita gente acha que pode simplesmente comer menos e pronto. Mas é exatamente aí que está o erro. Comer menos sem estratégia não significa emagrecer melhor. Significa deixar o corpo sem o que ele precisa para funcionar direito. Nesse momento, a qualidade da alimentação passa a ser muito mais importante do que a quantidade. A proteína, por exemplo, deixa de ser apenas um nutriente e passa a ser uma ferramenta essencial para preservar a massa muscular. Quando você não consome proteína suficiente, o corpo não tem motivo para manter músculo, e isso acelera ainda mais aquela perda silenciosa que impacta diretamente o resultado final. Além disso, escolher alimentos mais nutritivos ajuda a evitar sintomas como cansaço, fraqueza e até queda de desempenho no dia a dia. E junto com a alimentação, existe um ponto que muita gente ignora completamente: o estímulo físico. O corpo precisa de sinal para manter aquilo que você quer preservar. E esse sinal vem principalmente do treino de força. Não precisa ser algo extremo, mas precisa existir. Mesmo um estímulo básico já mostra para o corpo que aquele músculo ainda é necessário. Quando você combina a alimentação adequada com o estímulo muscular, o emagrecimento deixa de ser apenas perda de peso e passa a ser uma mudança real na composição corporal. Isso significa perder mais gordura e preservar mais músculo, o que impacta diretamente na aparência, na firmeza do corpo e até no metabolismo. E isso reduz muito o risco de flacidez, que é uma das maiores preocupações de quem emagrece rápido. Só que mesmo fazendo tudo isso, ainda existe um ponto que pode comprometer o resultado se não for bem conduzido. E ele está relacionado à forma como o uso do medicamento é ajustado ao longo do tempo. Esse ponto está diretamente ligado à forma como as pessoas lidam com a dose e com a evolução do uso do Mounjaro. E aqui acontecem alguns dos erros mais comuns. Existe uma pressa muito grande em querer acelerar o resultado, e muita gente acredita que aumentar a dose mais rápido vai fazer emagrecer mais rápido também, mas o corpo não responde assim. Quando você não respeita o tempo de adaptação do organismo, você aumenta a chance de efeitos colaterais como náusea, desconforto gástrico, refluxo e até uma dificuldade maior de se alimentar corretamente. E quando você não consegue manter uma alimentação adequada, todo aquele esforço para preservar massa muscular começa a se perder. Além disso, cada corpo reage de uma forma diferente. Tem gente que responde muito bem a doses mais baixas e, mesmo assim, insiste em aumentar, comparando seu resultado com o de outras pessoas. Esse tipo de comparação é um erro que pode custar caro, porque o objetivo não é usar mais,
é usar melhor. O Mounjaro precisa ser ajustado de acordo com a resposta do seu corpo. E isso envolve observação, paciência e, principalmente, acompanhamento adequado. Quando esse processo é feito de forma consciente, os efeitos colaterais tendem a ser menores. A adaptação é mais tranquila e o resultado se torna mais sustentável. Mas quando a pessoa tenta acelerar tudo, o corpo começa a reagir de forma negativa, e o que era para ajudar passa a atrapalhar. E existe um momento específico que muita gente ignora completamente, que é o que acontece depois que o uso começa a ser reduzido ou interrompido. E é aí que muitos resultados se perdem. O que quase ninguém considera no início é o que acontece depois, quando o uso do Mounjaro diminui ou é interrompido. Enquanto você está usando, tudo parece mais fácil. O apetite está controlado, a quantidade de comida reduz naturalmente e o peso começa a cair de forma mais rápida do que em tentativas anteriores. Só que esse cenário não dura para sempre. E se você não construiu uma base durante esse período, o corpo tende a reagir de forma completamente diferente quando o estímulo do medicamento diminui. O apetite pode voltar gradualmente. A relação com a comida pode ficar desregulada se não houve adaptação comportamental. E o metabolismo pode estar mais lento se houve perda de massa muscular ao longo do processo. Isso cria um ambiente onde o corpo está mais eficiente em armazenar energia e menos eficiente em gastar, o que facilita o ganho de peso novamente. É exatamente assim que acontece o efeito rebote em muitos casos. Não é uma falha do medicamento, é uma consequência de um processo que não foi estruturado para continuar sem ele. Quando você entende isso, você passa a enxergar o Mounjaro como uma fase estratégica, e não como uma solução definitiva. Ele pode te ajudar a iniciar o processo, mas o que sustenta o resultado é o que você constrói durante o uso. Se você não cria hábitos, não ajusta sua alimentação e não cuida da sua composição corporal, você fica dependente de um cenário que não vai durar para sempre. E é por isso que muita gente se frustra depois, porque acreditou que o resultado viria apenas do uso da caneta, quando na verdade ele depende muito mais do comportamento ao longo do caminho. E existe um ponto que vem antes de tudo isso, que deveria ser considerado antes mesmo da primeira aplicação, e que pode evitar erros que começam ainda na decisão de usar. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Mounjaro não é simplesmente uma caneta para emagrecer? É uma ferramenta que interfere diretamente no seu metabolismo e que pode te ajudar muito, mas também pode te levar para um resultado que você não queria se for usada sem estratégia. A diferença entre quem tem um bom resultado e quem se arrepende não está no medicamento em si, está na forma como ele é utilizado desde o início. Quando você entende como ele funciona, ajusta sua alimentação, cuida da sua massa muscular e respeita o tempo do seu corpo, o processo se torna muito mais eficiente e, principalmente, mais saudável. Mas quando você começa sem esse entendimento, confiando apenas na promessa de emagrecimento rápido, você perde o controle do processo e passa a reagir às consequências depois. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Não é falta de disciplina, é falta de direcionamento. Por isso, encarar o Mounjaro como parte de uma estratégia e não como solução isolada muda completamente o resultado final. Se esse conteúdo fez sentido para você, guarda esse vídeo porque ele pode te ajudar a evitar erros que muita gente só percebe depois. E acompanha essa sequência, porque no próximo vídeo você vai entender quem realmente tem indicação para usar Mounjaro e quem deveria evitar, mesmo tendo o objetivo de emagrecer. Isso pode te poupar de começar um processo que não é para você.